portas abertas ou fechadas, e às vezes nós gostaríamos que a palavra do Senhor fosse até uma palavra assim direta, Deus aparecesse e falasse: você vai para este lugar, não é? Às vezes nós temos até esse desejo pelas dúvidas, pela incerteza. Isso aconteceu com Paulo no capítulo 23, versículo 11 de Atos. Paulo teve aqui uma visão. Diz assim: na noite seguinte o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois o modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então o Senhor Jesus, aparecendo a Paulo em visão, direciona Paulo para ir para a cidade de Roma. Então não há dúvida nenhuma de Paulo quanto à vontade do Senhor no seu ministério nesse momento da sua vida. E aí, se nós saltamos para Atos capítulo 27, nós encontramos Paulo indo para Roma. Ele tem uma visão, uma direção clara de Deus, e ele obedece e vai na direção que Deus o orienta. Porém, fazendo a vontade de Deus, talvez nós esperássemos uma viagem diferente, uma viagem tranquila, aquela viagem que tudo dá certo, né? Você chega e o barco está pronto, né? É o melhor camarote, né? O mar está tranquilo, e nós encontramos aqui o oposto. É a viagem, talvez é a segunda viagem mais atribulada que ele faz, porque a outra é a outra metade dessa viagem, que ainda é mais atribulada do que a primeira parte. Mas em Atos capítulo 27 nós encontramos essa viagem de Paulo a Roma. Ele vai preso, ele havia apelado para César, então não vai como homem livre, vai como prisioneiro. Ele vai para ser aprisionado, encarcerado em Roma, então não vai ser recebido ali como um apóstolo na igreja, mas como um prisioneiro no cárcere. Ele enfrenta uma tempestade e todos quase morrem. Se nós lermos aqui a primeira parte da viagem, enfrentam uma grande tempestade, quase morrem e chegam com muita dificuldade até um porto, e naquele porto então eles sobrevivem, e para completar a viagem eles precisam entrar em outro barco, e a segunda parte da viagem é ainda pior, não é? Aí o barco enfrenta uma outra tempestade e dessa vez vai a pique, o barco naufraga, eles naufragam, então conseguem se salvar chegando até uma ilha, e como se não bastasse naquela ilha, vão fazer ali um fogo para se aquecer, etc. E Paulo pegando ali aquelas lenhas e mexendo com aquilo, uma cobra então morde o apóstolo Paulo, né? E depois disso eles entram em outro barco para chegar como prisioneiro em Roma. Então a viagem foi uma catástrofe, né? Já fizeram uma viagem assim? Eu acho que todo mundo que trabalha no norte, no interior, tem uma história para contar, né? Ao CD tem umas 50, né? Mas assim, tem uma história para contar, aquela viagem terrível. Agora é interessante que essa viagem terrível é justamente Paulo cumprindo exatamente a vontade de Deus. Então isso chama a atenção e nos traz um princípio bíblico importante, que fazer a vontade de Deus não isenta o crente do sofrimento. Aliás, fazer a vontade de Deus traz sofrimentos relativos à vontade de Deus. Então teremos mais ou menos, os pietistas do passado diziam que ao fazermos a vontade de Deus enfrentaremos mais obstáculos do que ao não fazermos. Mas eu diria que ao fazermos a vontade de Deus enfrentaremos os sofrimentos relativos àquela vontade, aqueles obstáculos. O importante nós pensarmos, nós que estamos no ministério, todos aqui estão de alguma maneira ligados ao ministério, a uma igreja, a um trabalho, é que os sofrimentos eles não determinam se nós estamos ou não no caminho certo. Então são sofrimentos que determinam, ou a ausência de sofrimentos. Ou seja, tudo ir bem não significa que nós estamos no caminho certo, e tudo ir mal não significa que nós estamos no caminho errado. O que nós precisamos fazer é, como Paulo fez, orar e ter clara expectativa de Deus e pedir ao Senhor uma clareza de caminho. Para mim isso funciona assim: um compromisso nessa relação com Deus, colocando de maneira intensa na presença de Deus a cada dia o desejo para que Ele mostre o caminho, e pedindo a Deus que Ele abra e feche as portas de maneira que a gente enxergue. E as portas que se fecham, as quais gostaríamos que estivessem abertas, são uma bênção nas nossas vidas. Sabe aquele ministério que você quer começar, a sua liderança não apoia? E
e você pensa, mas rapaz, que coisa, né? A liderança não apoia aquela coisa, ou você quer fazer aquela viagem, o dinheiro não chega, mas rapaz, eu orei, esperei, o dinheiro não chegou. É bênção de Deus. Ontem à noite nós ouvimos aqui o Alcedir falar sobre, nesse movimento, como Deus age. E quando as coisas são de Deus, com ou sem tempestade, as coisas acontecem. Quando as coisas não são de Deus, nós devemos orar para que, de fato, as portas se fechem e nós possamos enxergar. Para mim, uma tônica é gastarmos mais tempo orando e observando do que fazendo. Nós precisamos fazer. Mas nós somos uma geração imediatista de produção. Nós somos essa geração. Vocês são, os mais novos que eu, mais plenamente essa geração imediatista de produção. A pessoa vale o quanto a pessoa produz, não é isso? A pessoa vale o quanto ela apresenta de relatório de produção, de frutos, de visibilidade. E neste afã nós somos levados a sempre fazer, e nós precisamos mais orar e observar, antes de fazer. Patrick Johnston, um dos missiólogos, os maiores missiólogos vivos na nossa época, já está bem velhinho, ele disse que, ele cunhou aquela frase, quando o homem trabalha, o homem trabalha, quando o homem ora, Deus trabalha. Mas ele disse isso num estudo interessante, porque ele está falando sobre o valor estratégico da oração, ou seja, se nós gastássemos mais tempo orando, nós cometeríamos menos erros. Às vezes erros que vão atrasar a nossa vida, o ministério, durante meses ou anos. Então gastar mais tempo orando e observando o que Deus está fazendo aqui. A Missio Dei, a teologia bíblica da missão de Deus, ensina que o dono da missão é o próprio Deus. É Deus quem está fazendo, e Deus quem está se manifestando, e Deus quem está espalhando o seu evangelho por todo mundo, e entre outras coisas Deus usa também a sua igreja, que somos nós. Então crer nisso é interessante, porque observar o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo nessa comunidade, o que Deus está fazendo nessa cidade, nesse bairro, o que Deus está fazendo nessa igreja. O lema da igreja moraviana, uma das igrejas mais missionárias, era um lema teologicamente muito bem embasado. Eles diziam, o lema, o slogan, eis o Cordeiro, vamos segui-lo. E é interessante que Zinzendorf, que era o líder daquela comunidade, o conde Nicolas von Zinzendorf, ele dizia, observemos o que Jesus faz e sigamos o Cordeiro. E depois criou-se esse slogan, esse lema, eis o Cordeiro, vamos segui-lo. E ele não mencionou nenhum texto bíblico, pelo que eu li, mas eu fico pensando no texto bíblico que se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 1, em que Paulo convoca Timóteo em Deus e em Jesus Cristo, na sua manifestação e no seu reino. Ou seja, Paulo está ensinando a Timóteo, olha Timóteo, não se iluda, não é você que está fazendo o reino de Deus se expandir, nem eu. Quem está fazendo o reino de Deus se expandir é o próprio Senhor Jesus. E Jesus, ele está se manifestando, ele se manifestou em carne, na sua encarnação, quando nasceu, mas ele se manifesta em todo mundo, também salvando pessoas, na sua manifestação e no seu reino, ou seja, é Jesus quem está construindo o seu reino na terra. Aí então no versículo 2, esse texto, 2 Timóteo 4, aí Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Nós às vezes olhamos aquele texto como sendo prega a palavra, um texto isolado, mas não começa no versículo 1. Paulo está dizendo a Timóteo, preste atenção, é Jesus quem está se manifestando e construindo o seu reino. Porque Jesus faz o que ele faz, então siga Jesus pregando a palavra. Pregar a palavra não é Timóteo construindo o reino, é Timóteo seguindo o Cordeiro que está construindo o seu reino na terra. Portanto, nós precisamos dessa dependência de Deus, dessa observação. Nós precisamos refletir mais, nós precisamos ler a Bíblia com mais calma, nós precisamos orar com mais calma, nós precisamos ter conversas com irmãos e irmãs com mais calma, nós precisamos parar para olhar e pensar o que Deus está fazendo aqui, o que Deus está fazendo no meu coração, o que Deus fez na minha família nos últimos meses, o que Deus está fazendo nessa igreja, qual é a direção de Deus. E o que acontece com Paulo no capítulo 27 é justamente isso, ele enfrenta essa tempestade. Eu vou aqui apenas dar essa passada, esse sobrevoo com vocês, mas é interessante que no versículo 4, do capítulo 27,
ele diz que ele enfrentou ventos contrários. Partindo dali, navegamos a sotavento, aliás, sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos contrários. E isso para mim é emblemático, porque fazendo a vontade de Deus, muitas vezes nós não esperamos os ventos contrários, mas aquele estava fazendo exatamente a vontade de Deus, no tempo de Deus, e os ventos eram contrários. Ventos contrários são ventos que nós passamos aí em nossas vidas, uma enfermidade, uma falta de dinheiro, uma traição de um amigo, uma liderança que não entende, um pastor que não pastoreia, uma perseguição na comunidade. Quem trabalha com indígenas, uma perseguição ali de pessoas, talvez ONGs ligadas ali ao movimento indígena de forma mais antimissionária, eventos contrários, uma limitação emocional. Muitas vezes nós temos uma limitação emocional e talvez esses ventos contrários e essas limitações façam realmente parte de nós buscarmos fazer a vontade de Deus, e ao fazer a vontade de Deus, nós recebemos os presentes de Deus, que só são perceptivos ou percebidos no meio das provações. Deus tem diferentes maneiras de nos trazer mais perto do seu coração. Uma das maneiras são as provações. Eu estava conversando com um amigo ontem, e ele falou sobre algumas dificuldades, e eu disse: olha, no meio dessas provações tão severas, ou a gente sai com a fé mais fortalecida ou mais enfraquecida. Nós não saímos depois da tempestade crendo do mesmo jeito. Ou a gente sai da tempestade crendo mais em Deus ou crendo menos em Deus. E a tempestade é um momento de ação de Deus e é também um momento de ação do diabo. É momento da ação de Deus, porque Ele diz: confie em mim, mesmo na tempestade, eu sou o seu pai e eu cuido de você. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o seu limite de sofrimento e provação, eu sei, eu te conheço, eu cuido de você. Creia em mim, é o apelo de Deus. Ao mesmo tempo tem o apelo do diabo e da nossa própria carne, não a Deus, né? Ele não se importa com você. Se ele te amasse, seria diferente, né? Aquela porta se abriria ou aquela provação cessaria. Convite do Senhor no meio da provação é para crermos mais. Sempre que eu falo sobre isso, me vem à mente essa percepção bíblica, especialmente do apóstolo Paulo, entre fé e descanso. Parece que essas duas coisas estão ligadas. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus questiona, não sei se eu falei sobre isso ontem, mas Jesus questiona os discípulos no meio da tempestade. Eu acho impressionante que ele não questiona o conhecimento dos discípulos, mas questiona a fé. Por que vocês estão agitados, não é? A fé de vocês é tão pequena. E isso é interessante, porque há uma relação entre descanso e fé. Nós só descansamos na tempestade se nós cremos. Descansar quando tudo vai bem não é difícil. Você chega na sua casa depois desse treinamento de 2 dias, recebe um WhatsApp da sua liderança dizendo: olha, resolvemos, seu sustento agora está dobrado. Não adianta reclamar, você vai receber o dobro de agora em diante. Está precisando de um carro novo? Aí não tem problema, o coração se alegra. E aí a gente fala: graças a Deus. Mas Deus é bom, né? Deus é tão presente. Olha, estamos orando por isso, mas Deus responde às orações. Então, a crer em Deus no meio da alegria do dia bom não requer algo tão especial no nosso coração quanto crer em Deus no dia da provação. Mas crer em Deus no dia da provação, esse é o tipo de fé que se enraiza mais profundamente. Porque quem crê em Deus no dia mau, crerá em Deus em qualquer outro momento da sua vida. E talvez por isso que todos nós enfrentamos alguns desertos, algum dia mau. Quer dizer, eu falei sobre isso para um grupo de adolescentes um tempo atrás, e eu falei assim: mas quem jamais passou pelo dia mau em sua vida? E metade levantou a mão, porque vocês são jovens, né? Espere um pouquinho mais. Mas é isso, gente. Se nós fôssemos aqui contar as nossas provações aqui nessa classe, a gente passaria aqui 2, 3 dias.
cada um teria talvez. Quem sabe tem alguém aqui passando pelo pior dia da sua vida, figurativamente falando, pior momento da sua vida hoje. Não é isso? Nós temos essa capacidade de passar pelo pior momento da nossa vida sorrindo. Esse sorriso às vezes é uma máscara, né? Uma imagem que a gente cria, né? E chega e conta aquela história engraçada e ri, abraça o irmão, mas só Deus conhece o coração. Paulo passou pelos ventos contrários. Logo no versículo 7 do capítulo 27, diz aqui que houve uma navegação vagarosa, quer dizer, por causa dos ventos contrários ou pela ausência de ventos. Os exegetas aí eles discutem esse assunto, se a navegação vagarosa foi porque os ventos pararam por certo momento, e aí sem ventos, né, aquelas embarcações que precisam, a vela, que precisam ser impulsionadas pelo vento, a embarcação parava. Então, ou se os ventos contrários faziam com que a navegação fosse vagarosa, navegando mais de lado, tentando chegar lá, mas contornando aqui essa ilha. De toda forma, o que nós sabemos no versículo 7 é que a navegação era vagarosa, devagar. Essa é outra provação ministerial que Paulo passou aqui nessa tempestade, e de maneira aplicável nós também passamos em nossas vidas, em nosso trabalho, momentos extremamente vagarosos. Já passaram momentos assim? Momentos em que nada acontece, né? Você ora por uma porta que se abra e a porta não se abre, e você ora 2 anos, nada acontece. Talvez a navegação vagarosa, não sei se vocês concordam comigo, me acompanhem. Talvez a navegação vagarosa seja mais desafiadora do que os ventos contrários. Porque no vento contrário, pelo menos você está ali com a adrenalina espiritual, né? Não, mas o Senhor Jesus está comigo, eu vou vencer, vou adiante, Deus me colocou nesse lugar, o Senhor sabe o que faz, etc. Está no meio da luta. Navegação vagarosa não, você está ali há 15 anos e a igreja não reage. Sabe o que é isso? Eu sou filho de pastor, né? Eu cresci ouvindo essas histórias de igreja, né? Para os meus pais eu posso falar, a maior dificuldade era a navegação vagarosa. 5 anos de trabalho, a igreja, ela é a mesma, não é? A mesma. Eu conversei com o pastor outro dia, como vai a igreja? Ele diz, a mesma coisa de 10 anos atrás. Ele falou isso com uma frustração tão grande. Eu falei, é mesmo? Ele disse, não piorou e não melhorou nada, né? É frustrante, né? Você prega a palavra, um evangelista, né? Ninguém se converte. Você ensina a igreja não reage. Você trabalha para aquele missionário, aquele problema. Tem um seminário, você investe, o seminário parece que não sai do lugar. Essa navegação vagarosa é muito frustrante. Ela é muito frustrante. Mais uma vez, eu fico pensando nos correlativos. Eu creio que no vento contrário, o que nós precisamos ao enfrentar ventos contrários é de fé. Precisamos de crer. Os ventos são contrários. Tudo diz que vai dar errado. E nós precisamos crer. Não é isso? De fé. Se no vento contrário nós precisamos de fé, na ausência de ventos, na navegação vagarosa, nós precisamos de quê? Perseverança. Perseverança. Exatamente. Perseverança é falar, eu não sei por que está acontecendo, eu não entendo isso, eu gostaria que não fosse assim. Louvado seja Deus, quanto a mim ficarei e trabalharei até o Senhor mostrar algo diferente. Para mim essa perseverança ela é um grande desafio. Eu não sei para você, mas é um grande desafio. Mas finalmente no versículo 9, Paulo chega aqui com seus companheiros, aliás, versículo 8, diz que ele chega a um lugar chamado Bons Portos. Então são os portos, aqui os bons portos, talvez porque é um local de muitas tempestades. Alguns historiadores acham que este era um segundo nome daqueles portos, porque quem chegava ali falava, graças a Deus, eu cheguei vivo, né? Alguma coisa parecida. Já enfrentaram a tempestade, chegaram, você se lembra da sensação de chegar em terra firme? Eu me lembro, a primeira tempestade que eu enfrentei, era solteiro ainda, voltando, fiz um estágio na África, então voltando de Guiné-Bissau, passando por Cabo Verde, entre Cabo Verde e Portugal, uma viagem de barco, enfrentamos ali, eu e o Alfredo, que é pastor hoje
a igreja presbiteriana em Boa Vista, Roraima. Enfrentamos ali uma grande tempestade, o barco ficou à deriva uns 2 ou 3 dias, com o motor desligado, porque era jogado de um lado para cá pelas ondas. Quando nós chegamos em Lisboa, e eu me lembro da sensação, você desce no porto, primeiro que você pisa em terra firme, parece que tudo está se movendo, né? Eu me lembro, o pensamento que me veio foi o seguinte: eu nunca mais entro num barco na minha vida, né? Essa é a ideia. E Paulo chegou aqui nos bons portos, depois daquela grande tempestade, mas havia um problema estratégico. Qual era o problema estratégico? O que vocês acham? Paulo chegou nos bons portos, mas não podia lá permanecer. Por quê? Oi? O destino era Roma. Roma não estava ali, Roma estava lá, né? Roma estava lá. E para chegar a Roma, ou em Roma, chegar em Roma, ele precisaria entrar em outro barco e enfrentar outra tempestade, e dessa vez naufragar e ser mordido por uma cobra. Então o negócio aqui a história. E é interessante que ele chega em Roma, escreve então a sua carta, etc, etc, e depois é decapitado. Quer dizer, do ponto de vista humano foi tragédia, do ponto de vista de Deus foi uma bênção. O evangelho se alastrou por todo o mundo, chegando em todas as partes, inclusive chegando a nós aqui no Brasil também, porque homens e mulheres de Deus foram fiéis ao Senhor e tiveram ali o ímpeto de sair dos bons portos para cumprir a vontade de Deus. Talvez a maior provação das nossas vidas não sejam os ventos contrários, as tempestades, não sejam as navegações vagarosas em que nada acontece, mas sejam os bons portos. Olha, eu já passei por bons portos, bons portos, aquele momento que você pensa assim: eu não quero sair daqui, aqui está jóia, né? Já passado por momentos assim: aqui está excelente. E de repente você sente que Deus começa a dirigir sua vida para você dar um passo diferente, não é? Me acompanhe. Se nas navegações, se nos ventos contrários precisamos de fé, se na navegação vagarosa precisamos de perseverança, para sairmos dos bons portos, nos lançarmos no mar revolto uma vez mais, precisamos de quê? Coragem. De coragem. E o que Jesus falou com Paulo quando apareceu a Paulo em visão no capítulo 23, versículo 11? Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. A primeira palavra que Jesus disse a Paulo foi essa: coragem. Jesus estava preparando o coração de Paulo. Ele estava dizendo: coragem, coragem. Meus irmãos, precisamos de coragem. Coragem, ela nasce da convicção do que Deus quer e da entrega rápida à vontade de Deus, sem pensar demais. Para mim funciona assim: se a gente pensar demais, a gente começa a ficar amedrontado, né? Ah, mas Deus me mandou para aquela comunidade ribeirinha, e se começar o Moisés pensar, né, rapaz, mas lá no hospital meu filho pode ficar doente, mas aí no inverno a estrada bem, mas também a escola tem que educar em casa, mas será que vai dar certo? A Aline tem que viajar 100 quilômetros para poder atender, estrada perigosa, pode ter um acidente. Se a gente pensar demais, a gente não faz. Eu penso que a reflexão ela se dá para entendermos a vontade de Deus. No momento de ter a vontade de Deus, não precisa pensar mais, é apenas obedecer. Eu penso que a reflexão e oração tem o seu lugar na busca da direção de Deus, entender da direção de Deus. O que se dá, o que se demanda é obediência. Obediência, obedecer para o Senhor Deus. Eu não entendo desse negócio, não faz muito sentido, mas está claro para mim que o Senhor me quer nessa direção, então eu vou obedecer e dar um passo. Às vezes eu converso com missionários que estão dizendo: você missionário entre os indígenas na Amazônia, trabalhar com vocês, etc. E sempre eu pergunto: você já vendeu os móveis? Porque o missionário só sai mesmo quando vende os móveis, né? Até vender os móveis. Quando vende os móveis, aí o negócio já vendeu os móveis. Mas, gente, nós precisamos, se convictos da vontade de Deus, vender os móveis. Nós precisamos dar os passos. Coragem, coragem. Precisamos de fé para enfrentar as tempestades. Precisamos de esperança, aliás, perseverança para as navegações vagarosas, quando nada está acontecendo, e continuar ali. E precisamos de coragem quando nós estamos numa situação muito confortável
E Deus diz, muito bem, está na hora de sair. Está na hora de sair. Me lembro que eu e o Alessandro estávamos nessa situação bem confortável do ponto de vista ministerial. Lá na África, a igreja de Concomba havia nascido, crescido, se multiplicado. Nós estávamos tendo aqueles momentos tão gostosos com a liderança da igreja, a cada momento que nos reuníamos. Então, a Bíblia sendo traduzida, o povo alegre, né? Nós estávamos ali colhendo os frutos, digamos assim, né? Colhendo os frutos. Aí tivemos a reunião com a liderança, eram um pouco mais de 80 líderes das igrejas que tinham sido plantadas, e reunimos a cada 3 ou 4 meses. E ali nós reunimos com aquela liderança, e um missionário inglês veio nos visitar para conhecer a igreja de Concomba. E ali passamos os 3 dias com a liderança, e sempre nós tínhamos estudo bíblico, e havia perguntas e respostas. E tipicamente eles perguntavam, e nós respondíamos, que nós tínhamos mais ensinamento bíblico, eles perguntavam, nós respondíamos. Mas dessa vez, eles perguntavam e eles respondiam. Eles já tinham conhecimento bom da palavra, então perguntavam e respondiam. E ao final daqueles 3 dias, o missionário inglês disse: Ronaldo, interessante, vocês não responderam nenhuma pergunta. Eu disse: é mesmo, boa observação. Eles perguntaram e eles respondiam. E então ele complementou: eu acho que vocês não são mais necessários aqui. Aquele negócio deu assim uma travada no coração. Nós pensamos que era o momento da gente agora curtir a igreja, né? Depois de passar agora, evangelizar aquelas oposições, agora que a igreja está boa, né? E aí acontece muito com o pastor, né? Quando a igreja está florescendo, aí Deus diz: muito bem, agora você vai para lá, aquela congregaçãozinha ali, vai dar dor de cabeça durante 5 anos para você, né? Mas você quer ficar naquela igreja. Clareza. Então, para nós termos clareza, nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, precisamos pensar, refletir mais na presença de Deus. Eu fico pensando assim, que o modelo de reflexão e oração é o modelo de Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus que é Deus. Jesus, antes de tomar uma decisão importante, como escolher os discípulos, Jesus passava a noite inteira em oração. Alguns teólogos perguntam: o que Jesus falava com Deus a noite inteira, né? Mas é interessante isso, né? Porque Jesus conversava a noite inteira com Deus, que Jesus, com o Pai. Jesus chamava ali 2 ou 3, às vezes ele saía um pouco sozinho, mas ele queria ali companhia para orar também. Imagino que nessas pausas da oração, que ele também conversava, que ele também trocava ideias. Mas o certo é que nós precisamos de mais tempo para orar, mais tempo para pensar e darmos os passos mais seguros. Então vamos seguir em direção a Roma, símbolo aí nesse texto da vontade de Deus em nossas vidas, com fé, com perseverança, e também muitas vezes a gente precisaria de coragem. É isso. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós queremos orar neste início de manhã por cada um de nós que se encontra aqui nesse treinamento de plantio de igrejas, e a nossa oração é que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós queremos orar por aqueles que enfrentam aqueles ventos contrários, as tempestades, os problemas agudos, situações da vida que parecem abater profundamente. Nós oramos para que o Senhor possa aumentar a fé de cada um que enfrenta, Senhor Deus, grandes tempestades em suas vidas nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, aumenta a fé. Ó Pai, nós oramos também por aqueles que passam por situações vagarosas, em que na vida ou no ministério parece que nada acontece, não melhora, trabalha e as coisas não deslancham. Senhor Deus, nós oramos por perseverança em nome do Senhor Jesus. E nós oramos também por, ó Senhor Deus, cada um, talvez alguém aqui esteja no bom porto, naquele momento da vida em que tudo parece que está tão bem arrumado, mas ali não é ainda a vontade do Senhor para esse momento da sua vida. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor dê coragem, para que, ó Pai, se dê o passo necessário, abrindo mão de zona de conforto, abrindo mão de preferências pessoais, abrindo mão, Senhor Deus, de situações mais convenientes, para realmente fazer a Tua vontade. Ó Deus, nós precisamos de fé, de perseverança e de coragem, e nós pedimos do Senhor, porque nós não temos nada disso naturalmente em nós.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos aí voltar à nossa apostila. Por favor. A nossa apostila. Agora no finalzinho da página 1.3. Final, bom dia. A página 1.3. Nós vamos até 10h30. Aí daremos 10h30, né? Daremos um intervalo. E eu gostaria, portanto, antes de entrar no ponto 3, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre revitalização de igrejas. Muito bem. Revitalização de igrejas. Eu mencionei ontem que o tema mais completo sobre igreja, dentro desse capítulo missiológico, é plantio, crescimento, revitalização e multiplicação de igrejas. Esse é o capítulo da missiologia mais completo sobre igreja, com essa vertente que nós estamos aqui destacando. E um dos pontos, portanto, é revitalização. Revitalização de igreja é, digamos, o propósito na presença de Deus pela palavra e nas ações pastorais e missionárias, na expectativa de que uma igreja enfraquecida possa ser fortalecida no Senhor. Isso está ligado à edificação da igreja local. Paulo, o apóstolo Paulo, ele gastou muito tempo trabalhando com revitalização. Michael Green, por exemplo, ele defende, isso é um pouco controverso, mas ele defende que Paulo gastou mais tempo e mais energia em revitalização de igreja do que em plantio de igreja. E se ele não tem total razão, ele tem razão parcial. Porque Paulo ele não apenas plantava igrejas, mas ele se envolveu com muitas igrejas que haviam nascido antes da sua chegada, e mesmo igrejas que ele plantou, mas se enfraqueceram ao longo da caminhada. E boa parte das cartas de Paulo não são direcionadas para a igreja plantar novas igrejas, mas sim para a igreja se fortalecer. Então ele está ali naquelas cartas combatendo algumas heresias, ele está ali tocando em assuntos de problemas de relacionamento, não é isso? Para as pessoas ali se ajustarem nos seus relacionamentos. Às vezes ele fala sobre a submissão à autoridade, porque ali é uma certa rebeldia. Ali ele fala também sobre práticas cristãs que são essenciais. Aliás, eu queria apenas mencionar aqui nessa introdução sobre revitalização de igrejas, o seguinte: eu queria, o pastor Cedi, nosso desejo era conseguir da editora esse livreto com cortesia para vocês, mas nós não conseguimos, né? Ali não foi nem má vontade da editora, que não havia ali disponível nesse momento para distribuição. É um livretinho que eu escrevi chamado Revitalização de Igrejas, avaliando a vitalidade de igrejas locais. Ele está disponível, da editora Vida Nova, está disponível para ser comprado no site, como livro, né, como livreto, ou então para ser baixado como e-book, também está disponível. Você pode, é um pouco mais barato, você compra e baixa no seu computador, no seu tablet, mas o título é Revitalização de Igrejas. Há muitos livros, e bem melhores do que este, sobre revitalização de igrejas. Esse livreto não fala sobre revitalização. Esse livreto traz algo que eu acho que faltava para os revitalizadores, aqueles que vão trabalhar com revitalização de igreja, que é um diagnóstico. O que falta muitas vezes na revitalização da igreja local não é a base teológica e nem a conduta do pastor ou do missionário. Muitas vezes o que falta é a compreensão. O que está fazendo essa igreja enfraquecer, ou quais são os pontos fortes e fracos dessa igreja. Então, esse livreto, ele se propõe exclusivamente a ajudar o pastor ou o missionário a fazer um diagnóstico da igreja local. É um passo a passo para isso. Eu vou dar uma pincelada, porque ele é bem autoexplicativo. Vou dar uma pincelada para vocês também agora nesse momento. Mas a ideia, a figura que eu faço, eu mencionei ontem sobre isso, é daquele paciente que chega de ambulância no hospital. Ele está ali, talvez sangrando e se debatendo. Então há um padrão para se estabilizar um paciente assim. O padrão, ali talvez vai aplicar alguma coisa,
para poder ele se acalmar, ou ele adormecer, vai colocar aí um osso no lugar, etc. O que os paramédicos fazem naquele tratamento emergencial. Ele é mais ou menos padronizado. É para estabilizar o paciente para que chegue realmente no hospital. Agora, chegando no hospital, o médico que vai olhar para o paciente, ele precisa saber o que o paciente tem. Porque nem toda enfermidade é igual. As enfermidades são diferentes. Um ele tem fratura no crânio, o outro ele está tendo um AVC, o outro está tendo um início de infarto, e o outro está tendo uma crise de pânico. Então, cada situação é diferente e é necessário nesse momento entender bem a enfermidade para que o remédio, a medicação e o tratamento sejam bem administrados. Concordam com isso? Justamente nesse momento, não o momento emergencial, mas o momento do pastor, do missionário olhar para a igreja local e fazer um diagnóstico, qual é essa enfermidade, qual é a raiz, qual é o desenvolvimento, é que entra este livreto, que é uma proposta de diagnóstico de igreja local, para saber realmente como essa igreja está. Antes de falar sobre a estrutura do livreto, vou apenas falar sobre a estrutura para vocês saberem se é ou não aplicável no contexto, nos seus contextos. Queria apenas mencionar que nessa teologia paulina de fortalecimento da igreja, Paulo ele desenvolve o conceito de vocação, e esse é um conceito ligado ao conceito eclesiológico, é um conceito da eclesiologia importante, tanto para o plantio como para, especialmente, a revitalização de igrejas enfraquecidas. É o conceito bíblico de vocação. Ou seja, a igreja ela é vocacionada a algumas coisas. E na teologia paulina, a vocação ela se desenvolve em dois temas teológicos distintos, mas complementares. O primeiro é a vocação geral dos santos. Toda a igreja de Deus ela é vocacionada. Nós vemos em Romanos capítulo 1, versículo 5, que nós somos salvos no Senhor Jesus para nos envolvermos com aquilo que Deus quer fazer na terra. Então nós somos salvos e nós somos chamados. E nós somos chamados para chamar outros também. Então em Romanos 1,5 isso fica bem claro. Em Pedro, 1 Pedro 2,9, nós também vemos de maneira bem clara que nós somos agora essa raça eleita, o sacerdócio real, para que algumas coisas possam acontecer. O que vai acontecer é a missão de Deus, é a ação de Deus na terra, convocando a sua igreja para trabalhar com Ele, para realmente servi-lo e ser sal da terra e luz do mundo. E nós vemos que na teologia do apóstolo Paulo, há 7 práticas espirituais que devem ser exercidas por todo crente, ou seja, toda a igreja precisa exercê-las. Isso está ligado à revitalização, porque a igreja que é igreja, fortalecida no Senhor e na palavra, ela pratica, ela exerce essas 7 práticas espirituais com naturalidade. Então, se nós conciliarmos Efésios, o capítulo 4 ao capítulo 6, e Atos, do capítulo 2 ao capítulo 8, nós iremos identificar essas 7 práticas espirituais. E elas são, primeiro, a palavra, que é ler, entender e viver a palavra. Segunda, a adoração individual e coletiva, cultica com outros irmãos. A terceira, a comunhão, que é gastar tempo de qualidade com aqueles que amam e seguem o Senhor Jesus. Quarta, é a oração, não é apenas orar antes das refeições, mas ter uma vida de oração. Quinta, é a santidade, buscar a santidade dia e noite, pureza de vida, de mente, de alma. Sexta, as boas obras, é observar com amor e compaixão aqueles que sofrem ao nosso redor, dentro ou fora da igreja. E sétima, a evangelização, que é abrir a boca e falar de Jesus e viver o Evangelho e transmitir o Evangelho também do Senhor Jesus pelo nosso comportamento, pelo nosso relacionamento. Então são 7 práticas espirituais para todo crente. Toda a igreja do Senhor Jesus é chamada para exercê-las. Eu repito: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e evangelização. Vou repetir: palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras
e a evangelização. Então Paulo ele deixa bem claro que toda a igreja é chamada a algumas coisas, dentre elas talvez estas sejam as principais. Mas se toda a igreja é chamada, alguns da igreja também são chamados para ministérios específicos. E aí nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 11, entre outros textos, em que ele diz que alguns são chamados para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ou seja, Paulo está dizendo que toda a igreja é chamada, mas Deus também, em sua sabedoria, no meio de toda a igreja, chama alguns. Agora é interessante que esses alguns são chamados para que apenas duas coisas aconteçam, à luz do contexto de Efésios capítulo 4. Em primeiro lugar, para que a igreja seja edificada, está aí o conceito de revitalização. E em segundo lugar, para que todos os povos conheçam a Jesus, está aí o conceito de ação missionária. Então, ele chama alguns para que essas duas coisas primordiais aconteçam, para que a igreja seja edificada e para que todos os povos ouçam do Senhor Jesus. Então, isso nós entendemos, é claro, por exemplo, todos na sua igreja nem todos são chamados para serem pastores. Deus chama alguns. Nem todos são chamados para serem missionários, plantando a igreja entre o povo indígena, lá do outro lado da fronteira. Deus chama alguns. Todos são chamados para essas 7 práticas espirituais. Então, a conciliação de que todos são chamados e alguns são chamados, nos dá realmente a ideia bíblica de vocação. E assim, a igreja do Senhor Jesus, ela é vocacionada. O resultado disso é uma igreja que ama Jesus, vive a palavra, igreja apaixonada pela evangelização, igreja missionária, igreja de impacto onde ela está, de impacto nos confins da terra, e uma igreja que é edificada, e um evangelho que é espalhado por toda a terra. Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre isso? Esse é um bom embasamento para o assunto de revitalização. Porque uma das atribuições pastorais é justamente esta: a edificação da igreja local na palavra de Deus. E quando a igreja local está enfraquecida, é necessário responder as perguntas certas. Note que cada carta do apóstolo Paulo era diferente. A igreja em Corinto, Paulo ele falou, por exemplo, contra a imoralidade, porque essa era a fraqueza, uma das fraquezas da igreja. E falou sobre a confusão dos dons espirituais, em que havia a manifestação de dons, mas havia carnalidade. Esse era o conflito da igreja. Já na igreja em Éfeso, ele não falou sobre esses assuntos. Ele falou sobre questões relacionais entre patrões, empregados, marido e esposa e assim por diante, e os ensinou a desenvolver a fé e se fortalecer no Senhor com a armadura de Deus, porque essa era a fraqueza daquela igreja. Então, a Timóteo, particularmente, Paulo disse para ele centralizar o evangelho na sua vida e no seu ministério. Então, Paulo tinha uma percepção muito clara sobre qual era a enfermidade. É esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Revitalização de igrejas, já disse o Ricardo Agreste, revitalização de igrejas é revitalização de corações. Não é revitalização de estrutura, trocar lâmpada, de pintar ali, o quarto, ficar o templo com outra cor. Eu encontrei um pastor no Rio de Janeiro um tempo atrás, que ele disse: Ronaldo, estamos passando por um processo de revitalização da igreja, e assim, a primeira coisa que eu fiz, depois de analisar bem, que a igreja, ela assim, tinha uma cor azul muito pesada, muito forte, e agora é verde claro. Então nós pintamos geral, isso aí já deu um ar na igreja. Nada contra pintar a igreja, não é bom pintar a igreja assim, o templo, não é isso, mas isso não é revitalização de igreja. Revitalização de igreja é revitalização de corações. A igreja está enfraquecida, adoecida, dividida, etc., porque os corações estão enfraquecidos, divididos, em controvérsia, assim por diante. Muito bem, nesta metodologia, é uma metodologia, eu faço um embasamento bíblico primeiramente aqui, que eu não vou passar com vocês, embasamento bíblico sobre como Paulo abordava as igrejas enfraquecidas, e a partir desse embasamento bíblico eu defendo o seguinte, eu apresento o seguinte: uma escala de vitalidade
dividida em 4 partes. A primeira eu chamo de fundamentos, a segunda, desenvolvimento, a terceira, edificação e a quarta, prática. São quatro partes distintas. Na parte fundamentos, o que há algumas perguntas, o que nós queremos saber por meio dessas perguntas é se de fato o povo é crente. Basicamente é isso. Talvez para pastores em igrejas brasileiras urbanas, eles até olham e falam assim, mas peraí, que coisa como estranha de começar aqui, saber se o povo é crente, né, se eu estou trabalhando na igreja local. Mas no meio missionário é muito comum nós encontrarmos igrejas que são plenamente nominais. No meio indígena, por exemplo, há uma igreja ali com 70 pessoas e você chega ali e você percebe que esse pessoal ainda não compreendeu o Evangelho. O que está acontecendo é que eles se reúnem a cada domingo, eles cantam alguns cânticos, aprenderam a Bíblia, mas não passaram por um novo nascimento. Então, a primeira parte, essa parte de fundamentos, a primeira missão é o revitalizador chegar à conclusão se aquele povo é crente, né? Se aquele povo de fato é crente no Senhor Jesus. Bem, na parte de desenvolvimento, que é a segunda parte, nós queremos analisar aqui e medir a maturidade espiritual pelo acesso e o uso da palavra de Deus. Então aqui o critério é como a igreja local lida com a palavra, se ela tem acesso, se ela lê, se ela usa, se ela aplica a palavra de Deus. Então a segunda coluna, desenvolvimento. A terceira coluna é edificação. E aí nós vamos entrar numa área melindrosa. Vamos agora analisar se a igreja está sendo edificada pelo ensino da palavra, por quem ensina a palavra. Geralmente é o pastor e alguns outros líderes. Então é uma área melindrosa porque essa é uma área sensível. E é interessante que várias pessoas, temos dezenas de aplicações dessa metodologia, dezenas, se não já centenas de igrejas, e algumas me dão retorno. E é interessante notar que muitas vezes o pastor ele é fiel teologicamente, mas não comunica bem. Ele tem uma boa fidelidade teológica doutrinária, mas o povo não consegue aplicar aquilo na sua vida. Então ali uma resposta ali, algumas perguntas. Primeiro a pergunta se o pastor, ou parece, quem ensina a palavra, se é fiel teologicamente, fiel à palavra, se realmente ensina a palavra, não fica ali só contando história, mas ensina a palavra de Deus. E há uma outra pergunta que diz sobre, que versa sobre a compreensão e a aplicação da palavra na vida diária. E é interessante que é muito comum, isso realmente se destaca, é muito comum que a primeira pergunta seja positiva. Não, o pastor ensina fielmente, ensina a palavra. Mas a segunda, se o crente consegue estar aplicando na vida diária, muitas vezes a resposta é negativa. Não, eu não consigo nem compreender bem como aquilo se aplica na minha vida, na minha família, nos meus conflitos. Então muitas vezes também, quem ensina não tem bom embasamento teológico. E aí nós temos uma outra mistura que é nociva. É quando quem ensina não ensina a palavra, mas comunica bem. E aí o povo consegue aplicar. Só que o povo que está aplicando não é a palavra. O povo que está aplicando é a filosofia de vida, aquela coisa meio água com açúcar ali, né? Faça o bem para ser feliz, não é isso? Alguma coisa parecida, né? Então, por exemplo, ali ele não ensina a palavra, mas comunica bem. Então, essa metodologia desse ponto 3, que nós chamamos de edificação, tem várias perguntas para analisar realmente o que está acontecendo quanto ao ensino da palavra e aplicação na vida da igreja local. Faço aqui um parênteses. Isso não pode ser aplicado apenas por uma pessoa na igreja. É preciso que a liderança da igreja esteja em concordância para ser aplicada essa metodologia, senão você vai ter divisão. Uma pessoa chega, eu me lembro que eu dei um treinamento só sobre esse livreto em São Paulo um tempo atrás, e eu expliquei isso bem direitinho, mas aí um seminarista, ele chegou na igreja e depois mandou um e-mail dizendo: não, cheguei, apliquei sozinho a metodologia na igreja e apresentei o resultado para o pastor. Um dos resultados é que o pastor não está muito fiel à palavra de Deus, né? Não é mais seminarista da igreja, né? Então assim, é a liderança da igreja que precisa, em oração, leitura da palavra, entendendo a metodologia, tomar ou não a decisão. Vamos aplicar isso?
Isso não pode ser aplicado por uma pessoa. Eu recomendo que seja por uma equipe formada por pelo menos 4 pessoas da igreja e uma pessoa que não é da igreja, mas que conhece a igreja. É importante a gente ter uma pessoa de fora, que não é da igreja, mas que conhece a igreja. Então, mas isso com a volta da liderança. O resultado da metodologia é um passo a passo de marcar, de escrever, de um resultado, etc. O resultado não é para ser divulgado na internet, é para ser apresentado para a liderança da igreja local, que Deus vai direcionar o que fazer com esse resultado, né? Que tipo de tratamento vai ser dado. Esse resultado, o livreto ele especifica bem, não é para falar esses são os pontos fracos da igreja, esse não é o ponto central. Os pontos fracos são direcionados para um planejamento de ação. Então, cada ação, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, precisa ser bem determinada. A ideia aqui não é falar que a igreja está fraca por isso. A ideia aqui é o que vamos fazer para a igreja se fortalecer. Estão entendendo? Senão é confusão. Mas qual a importância dessa pessoa de fora do contexto da igreja lá? Boa pergunta. Algumas igrejas que elas têm uma percepção histórica a respeito que não é verdadeira, mas já está no imaginário popular da igreja de maneira tão arraigada que eles pensam que é assim. Uma pessoa de fora pode questionar isso acontece frequentemente. Por exemplo, não, a pessoa de fora é apenas uma pessoa a mais para dar um ponto de vista na reunião. Isso é feito com as pessoas em conjunto, analisando em conjunto, passo a passo. Então essa pessoa de fora, ela pode ter um pensamento diferente que vai ajudar o pessoal a perceber. Tem que fazer isso com o coração aberto. Por exemplo, uma das igrejas que aplicou essa metodologia mais recentemente, aqui no Brasil, um resultado foi este, que quanto à comunhão, se a igreja vivia, se tinha uma boa comunhão entre os membros, se era uma igreja acolhedora ali, naquela comunidade ali local, os 4 membros da igreja responderam sim, totalmente acolhedora. Aquela pessoa de fora disse, olha, eu penso que não é assim, porque eu ouço muitas pessoas que são novas na igreja reclamando que não são bem acolhidas. Parece que a comunhão existe apenas entre os membros mais velhos da igreja, mais antigos. E aí aquele grupinho com 5 pessoas disse, então vamos pesquisar. E foram então perguntar a vários segmentos da igreja, chegar à conclusão que aquela pessoa de fora estava com a percepção mais correta. Mas era alguma coisa tão arraigada que é comum, como a gente às vezes está olhando tão de perto que a gente não consegue ver. Quem olha de longe consegue perceber um pouquinho mais algumas coisas. Uma outra coisa, o pastor da igreja precisa estar em concordância. E normalmente o pastor da igreja, ele se não é o coordenador da pesquisa metodológica, da pesquisa interna, ele pelo menos está ali caminhando também com o coordenador. Sim. Pastor, eu tenho esse livro, eu fiz eu achei interessante a facilidade para se fazer, né? Certo. Não é difícil, não é complicado para fazer esse diagnóstico, né? Mas assim, a importância de realmente fazer não só uma pessoa, porque eu fiz sozinho, né? Exato. Fiz ali, mas também não falei para ninguém, né? As fiz em casa, porque as coisas rápido, foi algo rápido mesmo, bem simples, prático. Só que você vê a importância de outras pessoas realmente perceberem, porque a gente tem a tendência mesmo de passar a mão nos nossos pecados, né? Ali, o pastor, como era o pastor da conversa, você é fiel, a escritura aqui, eu sou pregador da igreja, pregação, nota 10. Nota 10. Nossa teológica, 10,5. Aplicabilidade, mas é isso a mesmo. A importância dessa pessoa de fora também, né? E eu diria o seguinte, como você é o líder, que é quem ensina a palavra, no momento de avaliação sobre